Sim. Valeu, Eric. Então, a partir de agora, a gente está gravando essa aula. Hoje é a aula do dia 28 de abril, né? 28 de abril de 2021. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Vou pegar aqui minha pesca. Vou pegar minha pesca aqui, que me deu um branco agora. Sinceramente, me deu um branco. Mas a ideia é o seguinte. Vocês assistiram o vídeo? Na verdade, eu preciso saber de vocês o seguinte. Eu olhei lá, tem pouca gente inscrita. Tem pouca gente inscrita lá no canal. Eu não quero seguidores, não. Eu quero que vocês recebam notificação e fique fácil de saber, né? Fácil de receber as notificações quando é postado um material, um vídeo, né? E eu vi que tem poucas pessoas inscritas. A questão não é o número de inscritos, a questão é o número de visualizações desses arquivos. Então eu vi que 12 pessoas assistiram. O vídeo que mais se assistiu foi um vídeo com 12 visualizações, né? Ou 16 visualizações. Então nós temos uma turma aqui que eu não me lembro de quantos são, mas deve beirar aí em torno de 12, eu acho que é em torno de 12, né? Se não me falha a memória. E nós temos também, eu tenho uma turma de 36 alunos de tarde, quase 50 alunos, e só 12 visualizações, 16 visualizações. Então isso me preocupou. Por que isso me preocupa? Porque as aulas a serem apresentadas, elas precisam desses conhecimentos, né? É por isso a questão da sua pergunta, Eric, quando você faz a pergunta, eu preciso saber qual é o nível de conhecimento que você tem, para saber também qual é o nível de detalhe que eu vou entrar naquela explicação, né? Isso é importante, porque se você sabe um determinado conteúdo, eu estou aqui para lhe orientar. Estou falando de Eric porque teve um exemplo agora no início, né? Mas são todos vocês, tá? São vocês como um todo aluno. Tem que saber qual é o nível de conhecimento que vocês têm para poder ampliar esse conhecimento, né? E não simplesmente repetir o que vocês já sabem ou mostrar de maneira diferente, explicar apenas de maneira diferente, né? Então é importante que eu saiba qual é o nível de conhecimento, qual é o nível de informação que vocês têm para poder seguir em frente, né? Então, assim, me assustou quando eu vi segunda-feira que poucas pessoas assistiram a esses vídeos. Então, a aula de hoje seria uma aula, né? Seria não, será, porque eu não posso esperar, né? A gente precisa seguir em frente. Será uma aula que precisa daqueles conhecimentos, né? E que hoje eles seriam enraizados, seriam fixados, porque eu não vou replicar aquela aula, eu vou aplicar aquela aula no CAD-Sim, tá? Então eu preciso aplicar aquela aula no CAD-Sim. Então se vocês vêm preparado com aquele conteúdo, porque aquele conteúdo, a gente está trabalhando teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Aquela seria a parte teórica, né, do assunto de hoje. Então, se essa parte teórica tivesse sido bem trabalhada, a parte prática, ela fluiria mais rápido, né? Ou fluiria, como eu acabei de dizer, com um nível de conhecimento aprofundado, de modo a ser mais eficiente e melhor aproveitado. Esse momento de encontro síncrono, tá certo? Então, inclusive, meu microfone deu problema, o microfone que eu comprei para melhorar o áudio nas gravações, ele deu problema ontem de manhã, eu gravei uma aula bacana até, inclusive, eu nunca tinha feito daquela forma, e no final não tinha áudio, quer dizer, tinha um áudio, mas um áudio muito baixinho, e eu passei o resto da manhã tentando arranjar um programa na internet que pudesse aumentar esse áudio e não consegui, né? Então, eu quero mostrar para vocês que a preparação para esses vídeos, ela existe, né? Se o vídeo tem 10 minutos, 20, pode ter certeza que a gente gastou 2, 3 horas para poder fazer. Não é apenas uma horinha lá que vocês estão vendo, não. Aquilo leva um tempo, né? E a partir do momento que vocês não aproveitam esse material, e esse encontro síncrono, o reflexo está na formação própria de vocês, né? Então, mesmo assim, vamos seguir em frente, né? Eu não sei
se a maioria que assiste, eu não tenho como ver, tá? Pode ser que uma pessoa tenha visto 2 vezes, isso aí também não sei dizer. Mas que o número é muito baixo de pessoas que estão visualizando esses materiais postados, é muito baixo, né? Então, já está terminando, dicas de passagem. Não sei se vocês viram lá também, marquei uma prova para o dia 5, né? Sobre esses assuntos, sobre todos os assuntos, uma vez que não houve resposta a esses vídeos, e a prova vem nesse sentido de animar vocês para assistirem aos materiais assíncronos, né? Animarem vocês aí, dar um sentido, né? A assistirem esses vídeos, tá certo? Então, deixa eu ver aqui se foi esse aqui. Professor Pois não, Edilton? Pode falar, Edilton. Dilton, eu peço desculpa por não ter assistido os vídeos. Eu tive essas 2 últimas semanas muito difícil para mim, trabalhosa. Estou aqui me sentindo o corpo todo dolorido ainda. Né? Ontem estava me sentindo melhor na aula de projetos, mas hoje já cheguei todo mole, estou sendo obrigado a trabalhar porque eu trabalho autônomo, não posso me dar o luxo de simplesmente ficar em casa, né? Mas está sendo muito difícil para mim, porque eu ainda estou sentindo muitos sintomas, não, muitas complicações ainda da doença. Ah, você teve Covid, foi? Foi. E aí tá complicado para mim, nem tanto assistir às aulas também tá complicado, porque a pessoa já chega, na verdade, bem acabado. Mas é os conteúdos lá de tá alinhando, né? Mas eu faço questão sempre de assistir os vídeos que o senhor posta, por sinal, acho que esses 2 últimos que postou foi que eu realmente não assisti. Eu queria me retratar com o senhor, pedir desculpa. Ok, Mas eu posso Edilton. assistir. Ok, Edilton. Mas espero que você consiga acompanhar, né, a partir de agora, porque agora é a parte mais importante e a gente consegue meio que sintetizar tudo aquilo que foi feito, tá? Então agora é a parte que a gente consegue direcionar tudo aquilo que a gente viu, entendeu? Então, só que a gente já está no final desse processo já quase, né? Estamos algumas semanas no final desse processo. E infelizmente a gente não vai ter tempo, né, hábil talvez, aí vai, eu entendo que você já está fazendo seu esforço, mas que talvez não tenha tempo hábil, uma vez que você já relatou aí as questões pessoais de trabalho, enfim, né, inclusive de saúde, né? Mas assim, você pode me procurar também fora dos horários de aula, viu? Não tem problema nenhum, não, tá? Certo, Eu falo certo. aqui Mas direto para os vocês, vídeos que o senhor posta ajudam muito. A prova que eu bem fiz, na verdade, eu direcionado. fiz pelos vídeos que eu assisti, né? Parei um pouquinho, assisti aquelas 2 primeiras, e aí apliquei a prova. E graças a Deus eu acho que foi tranquilo, né? Ainda não vi as notas, mas eu acho que foi tranquilo, porque é muito claro os vídeos. Muito bom Pronto. de. Então, Catarina está relatando aqui que dia 5 tem uma apresentação do seminário. Que seminário nosso? Não, né? Que a nossa não É tem 4, dia apresentação. 4. Não tem, nós não temos a apresentação de seminário. Nós temos. Vocês precisam. Vocês não vão apresentar. Peraí, que o cachorro quer sair do quarto aqui. Né? Que agonia. Então é o seguinte: o vídeo vocês vão mudar para mim. Não vai haver uma apresentação em sala de aula. Oi, Deixa eu Catarina. explicar. Assim, é a questão que a gente está em eminência ao seminário. É lógico que a gente vai se dedicar um pouco à formulação da apresentação desse seminário. Foi isso que eu quis dizer. Aí, tipo Sim, assim, se sim. a gente vai apresentar o seminário no dia 4, aí, essa semana a gente vai estar muito mais focado na Pode ser formulação da sábado? apresentação do que, tipo, na preparação de uma segunda atividade. Foi isso que eu quis dizer. Pode ser sábado. Posso adiar para sábado, que é dia 8, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Dia 8, né? Pode ser sábado também, dia 8. E aí, respondo? Aí tem que ver com o pessoal aí. Eu dei a minha vista sobre Tem isso, que ser né? O essa pessoal tem que semana, se viu? pronunciar.
Tem que ser essa semana tá, aí. não pode ser na outra semana? Não. Entendi. Não que atrasa, né? Atrasa. Primeiro que eu preciso desses conteúdos, tá? É como eu disse para vocês. A necessidade vai em questão de conteúdo. Eu não tenho como continuar sem esses conteúdos daqueles vídeos que eu vou finalizar com essa prova, entendeu? De tudo que a gente já viu. Porque se a gente não fizer isso, né? Se esses conteúdos não estiverem bem trabalhados, a gente não evolui, a gente não passa para frente, né? E assim, pelo que eu estou vendo, me parece que no próximo semestre estaremos juntos em uma outra disciplina, utilizando o mesmo software, utilizando os mesmos conceitos, né? Pegando esses conceitos para poder dar continuidade, para ficar mais fácil. A intenção é essa, que a gente vai utilizar e dar continuidade com esses conteúdos, né? Na verdade, a gente vai ainda utilizar esse conteúdo aplicando de maneira diferente. Então, ele precisa estar bem trabalhado, tá? O software precisa estar bem, assim, a gente vai pular uma etapa que é de aprendizado desse software, né? E uma outra etapa que é ter que fazer retrabalho com relação a esses circuitos de comando, ok? Então a ideia é que a gente trabalhe para não ter retrabalho. E outra coisa, eu acho que assim, vocês estão aqui, nesse momento de pandemia, tem vários Diltons aqui, né? Então, o relato de Dilton não é único, exclusivo, lógico, cada um na sua particularidade, né? Eu também na minha, viu, Dilton? Eu tô com os dois ombros aqui, era um, depois passou para o outro, Eita. a coluna, de tanto ficar aqui sentado, né? Então, eu passei ontem a manhã inteira sentado, ainda dei aula de 16 às 22 ontem, sentado, né? Eu passei, sei lá, 10, 12 horas sentado ontem, então a lombar vai embora, um monte de coisa vai embora. Eu Isso. podia estar afastado com o punho aqui, né? Tô com tendinite aqui. Mas em respeito a vocês, então cada um está fazendo o seu sacrifício da forma que é necessário, né? Para cada um de vocês. Então, assim, a disciplina de automação, comandos elétricos, é essencial para um eletrotécnico. Por que é essencial? Tá puxando a sardinha para minha brasa, a brasa para minha sardinha, né? Ou sei lá, como é isso, né? Eu não tô fazendo isso, é porque são relatos, não é testemunho, né? Mas assim, são os alunos que voltam e dizem, professor, sua disciplina sempre caiu nos meus processos seletivos de estágio ou de emprego. Ninguém vai contratar um eletrotécnico e não saiba interpretar, no mínimo, não vou dizer nem o mínimo seria para estágio, né? Mas ninguém vai contratar um eletrotécnico que não saiba desenhar um circuito de partida estrela-triângulo, né? Então, é preciso trabalhar isso com muita intensidade. Então, assim, a gravação daqueles vídeos toma um tempo e tal, e preciso que vocês assistam, porque é conteúdo, não é um vídeo que eu tirei da internet e que muitas vezes não estou dizendo que são vocês, não, estou falando de modo geral, né? Ele tirou da internet, aquilo ali é um vídeo aqui que não tem importância. Tem. Então, mesmo que não fosse, por que eu resolvi gravar vídeo? Tem um monte de gente que grava isso. Eu não precisava ter perdido aquele tempo, né? Mas você não vai ver nenhum vídeo com o conteúdo da forma que eu ministro. Pode ter certeza. Vai ter milhares lá. Mas você não vai encontrar nenhum da forma que eu apresento. Então, por isso que é importante, porque é daquela forma que eu desejo que meus alunos saibam, porque vocês nunca vão esquecer. Entendeu? Vamos seguir em frente. Alguma outra coisa? Me digam aí, tá? Você pode ser sábado, dia 8. Depois disso, eu não tenho como. Tá? Primeiro que já está até marcado no nosso plano de aula. Eu não sei se a COTEP divulgou para vocês, mas eu apresentei até para vocês, eu não disponibilizei, não foi? Mas enfim. Professor, Oi. é, Eu achei que a COTEP ia divulgar para vocês os esse vídeos que o plano. senhor posta têm toda a relevância para o aprendizado da gente, né? A gente já tem uma dificuldade muito grande em estar estudando sem ter o amparo, estar ali, né, com o professor próximo para observar o que a gente está fazendo, ver o que está errado, ver o que está certo, né, indicar, poxa, não é assim, é desse jeito.
Então, todo o conteúdo que o senhor posta aí, que o senhor tem a preocupação de selecionar, eu creio que passa pelo crivo, né? Passa pela Sim, sim, peneira sim. fina de olhar, ver, poxa, isso daqui é interessante, não é o olhar do profissional que está aqui para formar a gente. Isso tem toda a relevância. Não é de nada desprezível o tempo que o senhor gasta, né? Não vou dizer perde porque não é perda. É um gasto que tem para o nosso conhecimento. Então, Então, tem que ser te valorizado. concor- e aí tem um fato interessante que eu abordei ontem com um amigo, né? E professor também, aposentado, se aposentou agora em junho, né? No período pandêmico, né? Eu estava conversando com ele, rapaz, ele e aí, como é que tá as aulas remotas? Eu falei, puxa, bicho, quando eu entrei no IFBA, eu, minha inexperiência, né? Isso há 14 anos atrás, a minha inexperiência em sala de aula, eu achava, e era novidade naquela época, você usar o PowerPoint, né? Então usava muito PowerPoint, era aceitável por alguns, né? Era um momento de transição, né? Enfim, era polêmico, na verdade, o uso do PowerPoint. Eu passei a migrar para o quadro. Migrei para o quadro e já estava habituado ao quadro, e agora eu tenho que voltar, meio que voltar para o PowerPoint, né? Então existe isso daí, essa dificuldade de refazer o que já tá, que se fazia, né? Então, assim, muita metodologia, eu estava trabalhando já no quadro, já estava desenvolvendo o quadro, então agora é, tem que reaprender, né, na verdade, né? E te confesso a você que tá difícil também. Montar essas aulas. Pode ser um quadro, tá difícil pra caramba. Eu já me habituei, né, a usar o quadro. E eu aí acredito que a resposta da maioria é positiva, né? Para vocês, alunos, eu sinto, né, o retorno melhor usando o quadro. Então, isso é um desafio. Então, além da procura de metodologia, utilizando a ferramenta que nos cabe aqui, que nos está disponível, é um desafio muito grande. Inclusive, estou correndo atrás aí para ver se eu consigo outras ferramentas gratuitas para poder que as aulas de comando para o semestre que vem sejam melhores, ou até mesmo que o IFBA cumpre, né? Que é muito melhor do que a gente está fazendo aí, muito mais interativa, muito mais bacana. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Mas isso aí só para 2022, certamente. Fora sem mais delongas, né? Vamos começar o que nos interessa. Tem importância sim, achei excelentes os vídeos indicados e produzidos. Joia, e eu fico feliz, eu preciso desse retorno para saber se eu estou indo no caminho certo, né? Para levantar, não é para não é para inflar meu ego, né? Para saber se eu estou no caminho certo mesmo. E aquela forma que eu apresento no quadro, só que quando a gente monta no quadro, eu acho que é muito mais, está sendo muito mais, seria muito mais fácil para mim montar no quadro que montar agora com vocês, que é alguma coisa que não é como eu apresento, mas a gente vai tentar fazer aqui agora, tá certo? Vejam aí para o dia 8, é o que eu posso, se não antes, né? Vejam aí a flexibilização, o dia 8 é até onde eu posso disponibilizar para vocês, tá certo? Por que eu estou dizendo dia 8? Porque dia 8 está no calendário, que é sábado. Senão, nos estourando, explodindo dia 9, que seria o domingo. Tá bom? Beleza? Vocês estão no segundo semestre, né? Só tá faltando um ano e meio, só tá faltando o ano 2022, né? Metade do ano 2022. Então, são 2 anos, passa rapidinho, pode ter certeza. E é esse momento que a gente vai ter para poder aprender, porque depois vai ficar mais difícil, tá certo? Então vamos começar aqui. Posso começar? Mais alguma coisa? Resolvo até o final, viu, Thiago? Depois você me fala, Catarina. Que agora, como eu vou para o programinha, eu vou ter que sair um pouquinho do chat. Aí vocês discutem aí e depois, no final da aula, tragam-me o resultado final, o dia 8, ou no máximo, no domingo. Ok? Porque aí domingo de noite eu corrijo direitinho e tal. Porque não dá, se for domingo, tem até ser meia-noite. Então vai ter que segunda-feira eu corrijo. Porque normalmente dia de domingo de noite eu já começo a me preparar para a semana, tá? Então vamos lá. Então a ideia
hoje, né? Os vídeos que eu gravei não foi sobre esse comando que a gente vai fazer, foi sobre outro comando. Mas aí eu vou fazer com esse, que é mais simples, que a ideia era trabalhar esse aqui com vocês e o outro vocês, durante a semana, né? O nosso encontro assíncrono, que vocês assistissem o outro da forma com que eu montei. Está associado aos vídeos, Catarine e Dilton, né? Do último comando que foi apresentado no vídeo, eu monto esse diagrama, esse circuito no nosso CAD-CIM, né? E simulo e mostro para vocês. Só que o áudio não foi. O áudio ficou muito baixinho. Eu ainda vou tentar resgatar esse vídeo, porque, na minha opinião, ficou bem bacana. Eu gostei muito da forma com que foi gravado, tá? E eu não sei se eu consigo reproduzir, tá bom? Depois eu vou disponibilizar também lá no YouTube o vídeo. Quem quiser assistir a aula que aconteceu, com o Jailton aqui no Subsequente não ficou legal essa aula, não. A mesma aula eu dou lá no integrado e é um pouco diferente, tá? Termina sendo diferente, não tem como ser igual. Até mesmo porque existe esse questionamento dos alunos, né? Não só de vocês, como também o deles, né? Tem momentos em que a aula de vocês é melhor porque vocês questionam, e questionar é importante, que isso enriquece a aula, e tem momentos que eles não falam nada também, então termina não sendo enriquecedora, né? Mas a última aula, que é o mesmo que a gente vai fazer hoje, com eles, eu achei, não foi tão bacana, faltou um pouquinho de a participação deles, mas eu acho que ficou legal, e eu espero que a de vocês agora fique melhor, tá certo? Uma vez que lá eu já sei o que eu errei, o que eu acertei, né, em termos de metodologia. Não é metodologia, não, é que às vezes, como eu nunca fiz daquela forma, aí você termina, houve uma atrapalhaçãozinha, que eu queria adiantar e termino conseguindo adiantar com uma tabela que eu montei, que eu vou tentar aqui de novo, a tabela já praticamente montada, tá? Então é o seguinte, quem teve a oportunidade de mexer aí já no CAD-CIM, já instalou um programinha, você, né, Dilton? Agora eu não vou poder mais ver vocês, tá? Quem quiser se pronunciar, quem puder, por gentileza, se pronuncie por voz, né? Para eu poder saber. Então, eu vi que Dito levantou a mão, dizendo que já teve a oportunidade de ter acesso ao CAD-CIM. Então, é importante que vocês comecem a mexer. Aquela aula que foi apresentada, onde eu mostro os principais comandos, faz ferramentas, como abrir. Como a mim, tem um vídeo do YouTube que está muito melhor. Eu não ia gravar um vídeo em cima daquilo que aquele está atendendo muito bem e que foi compartilhado lá também no canal, tá? Então, por isso que eu não gravei, mas eu gravei com uma coisa que eu não tinha, eu vi que ninguém tinha feito daquele jeito, pelo menos os vídeos que eu consegui pesquisar, né, que eu faço uma pesquisa rápida, que eu não perdi muito tempo pesquisando. Às vezes é melhor você gravar, porque é direcionado e não tem como fugir. Então, eu não vou me atentar a isso, porque já foi feito lá, já tem os vídeos, e eu vou agora abrir o arquivo e a gente vai montar um circuito de partida direta, tá bom? Que foi um circuito que já foi trabalhado, não é isso? No vídeo. No vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, duas coisas que eu vou fazer. Primeiro, para aquela verificação, que eu estava conversando aqui com o Eric, né? Para aquela verificação de conhecimento que eu preciso, para saber se vocês estão me acompanhando, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar uma tabela com os principais dispositivos, com todos os dispositivos que nós iremos encontrar no circuito. Ok, deixa eu pegar uma água aqui rapidinho, gente. Ligeiro que eu esqueci aqui. Vou pegar uma água, tá? E senão quando eu saio daqui eu tô meio com a garganta seca, tá meio estranho. Pera aí, rapidinho. É nervosismo. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui uma aguinha para molhar a garganta. Então,
Vamos aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, assim, esse é o nosso cadicimo, tá? A habilidade vocês vão ter com o tempo. Eu também não estou com toda essa habilidade. No início de 2020, eu tentei ministrar um curso de extensão e não consegui, justamente para que, se acontecesse isso, eu estivesse preparado, bem habilidoso para montar o circuito para vocês. Mas a habilidade está aceitável para a nossa proposta, tá certo? Então, antes disso, eu preciso que vocês... deixa eu ver aqui... Eu preciso que vocês peguem um papelzinho aí e vamos listar algumas coisinhas que a gente vai encontrar no nosso circuito de comando e circuito de força. Lembrando o seguinte, gente, ó, o que não é que é importante, mas digamos assim, dentro daqueles nossos objetivos da disciplina, né? Que a gente trabalhou. Eu não vou repetir para a gente não ficar com esse negócio longo, antes que a aula acabe, a gente não consiga chegar no seu conteúdo, né? Então, dentro dos objetivos da disciplina, um deles é esse que a gente vai fazer agora, que é a capacidade de interpretar diagrama dentro desses conteúdos que eu irei mostrar para vocês agora, tá? Não vou usar um diagrama usual, um diagrama normatizado, eu vou usar aquela animaçãozinha que eu utilizei no vídeo, porque eu considero ela uma animação que tem uma boa grafia, uma boa apresentação, e isso facilita para vocês visualizarem, enfim. Deixa eu pegar aqui. Eu nunca sei onde estão esses arquivos, gente. Pelo amor de Deus. Interpretação de revisar, card cardeal, gravada, executado. Pronto. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem? Tá boa a visualização? Sim. Sim. Perfeito. Então, esse aqui... Maria. É uma coisa daqui da prateleira que me deu um susto retado. Então, o que a gente vai montar no nosso cadinho é um circuito de partida direta. Lá no vídeo vocês vão conhecer todas as características da partida direta, bem como cada elemento do circuito. Perfeito? Então, lá está bem detalhado. Então, aqui a gente vai ver de maneira diferente. Primeiro, eu preciso que vocês listem os dispositivos que vocês estão encontrando aqui no diagrama, tá? Foi o que eu fiz aqui. Professor, a apresentação, ela saiu daquele diagrama. Eu sei, Catarina, é porque o povo está fazendo barulho aqui fora. Eu vou chamar a atenção do povo aqui para fazer menos barulho. Sim, eu tirei, foi de propósito, porque eu queria fazer uma outra coisa, mas vamos lá. Então tá aqui, né? O nosso circuito de partida direta. São as características que foram trabalhadas no vídeo. Tá? Então eu preciso que vocês listem os elementos que nós iremos encontrar nesse circuito, baseado no seu diagrama, né? Na sua simbologia, na estrutura do circuito. Né? Então vamos lá. Vocês querem começar pelo circuito de força ou de comando? Então, a nossa esquerda aqui, ó, nós temos o nosso circuito de comando e à nossa direita nós temos o circuito de força. No integrado, eu comecei pelo circuito de força porque eu defini o circuito de força como o nosso processo, tá? Porque a gente precisa enxergar não só esse diagrama apenas um motor, né? Um acionamento de motor, mas enxergar esse motor dentro de um processo,
né? Porque a montagem do diagrama de comando, ela depende de como você quer que esse motor funcione, né? Só que esse motor, ele não vai funcionar apenas para ligar e desligar. Ele vai estar acionando um compressor, ele vai estar acionando um sistema de refrigeração, ele vai estar acionando um ventilador, ele vai estar acionando um guindaste, né? Então esse motor ele vai estar dentro de um processo. E o processo vai ter as suas necessidades e peculiaridades, né? Então, é importante que a gente enxergue ele como um comando, mas que a gente amplie um pouquinho a visão desses circuitos, uma vez que esses circuitos são aplicados, né, em acionamentos reais de máquinas, né, e equipamentos. Então, a minha sugestão foi que começássemos daqui do nosso circuito de força, tá? Mas se vocês quiserem, a gente começa do comando. Comando ou força? Eu, por mim, força, porque geralmente toda vez que eu vejo montando um padrão desse, né, onde vai ter um quadro de comando, sempre começa pelo quadro de força. Pronto. Agora sim, como assim? Me explica aí, Dilton, porque na prática, eu monto diferente. Eu monto primeiro o comando. Por quê? Diga aí, me explique de novo aí para eu saber, para poder ver se. Alguns que eu já vi, geralmente o pessoal parte do quadro de força. Da alimentação principal. Porque assim, na minha forma de pensar, o ideal seria começar pelo circuito de comando, se bem que a gente tem o disjuntor também que pode minimizar isso, né? Porque se houver algum problema de acionamento, né, você tem como corrigir no comando sem que você necessariamente tenha, né, que atuar em uma carga ou um dispositivo, às vezes, muito mais complexo, né? Que a gente está trabalhando com um contator pequeno, mas a gente pode ter assim, contatores de diversas potências, de diversos tamanhos. Então, eu entendia que a melhor forma seria começar pelo circuito de comando, para evitar qualquer erro na montagem, né? E a gente poder testar, fazer as verificações para depois montar um circuito de força. Sendo que o circuito de força, concordo, ele é muito mais simples de montar, tá? Só que, didaticamente, aqui, quando a gente trabalha na sala de aula, se você começa pelo circuito de comando, você termina tomando muito tempo. Quando chega no circuito de força, termina mesmo que sendo um pouquinho rápido. Nem todo mundo consegue pegar com tanta facilidade, tá? Mas o circuito de força, gente, ele é mais simples, tá? Então, mas tanto faz, a gente está fazendo uma análise, né? A questão de montagem, eu não consigo ver tecnicamente se existe uma diferença assim que possa atrapalhar tecnicamente isso, tá? Se alguém souber me diz, caso contrário, vamos seguir assim, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui o nosso circuito de alimentação, né? Nosso circuito de força, ou seja, como a gente falou, o circuito de força é o circuito de alimentação da carga. Consequentemente, aqui, devido à simbologia, você consegue perceber que o nosso circuito de força está alimentando o que aqui, gente? Um motor elétrico, né? Então vamos lá para. Eu não vou para. Motor elétrico e trifásico. Pronto, beleza, perfeito. Não está exatamente no que eu montei ali nessa sequência, mas a gente consegue ver que esse circuito de força está alimentando o motor elétrico trifásico. Por quê? Vocês estão vendo aqui ó, as 3 fases, né? E sendo alimentada por uma fonte de alimentação trifásico RST, ok? Mas a análise normalmente do circuito, você vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita, assim como uma leitura de qualquer, né? Leitura de livro, né? Leitura mesmo de texto, né? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente consegue identificar nesse circuito de comando? Primeiro, vocês já falaram que foi acionamento de motor. E o segundo é o quê? A alimentação. Aí é uma fonte de alimentação trifásica, né? Deixa eu tentar fechar aqui para diminuir aqui a minha atrapalhação com esses arquivos. Deixa eu ver aqui. Joia. Então, aqui, ó, nosso circuito de força, né?
eu consegui enxergar lá, ó, que a nossa fonte de alimentação é o quê? Trifásica, né? Trifásica, isso. Para você ver, eu não quero ampliar muito, porque já está quase aqui meio apagado, para não perder tempo digitando, né? Então, vamos anotando aí. Então, a nossa fonte de alimentação é trifásica, RST, né? Só que aí não está indicado, mas eu preciso que vocês indiquem aí. Eu vou considerar que essa fonte de alimentação trifásica é em 380 volts, ok? Indiquem aí, ó, que essa fonte de alimentação trifásica é 380 volts. Não está indicado, mas você precisa indicar isso no seu projeto. O diagrama precisa indicar qual é a tensão de alimentação daquele equipamento, tá bom? Porque é a partir daí que você vai começar a selecionar os seus dispositivos, porque é a partir daí que você vai selecionar o seu motor elétrico nesse caso específico. Não é verdade? Como é que você vai classificar um motor de 780, eu não me lembro agora, 720 volts, né? Se você só tem uma tensão de alimentação de 380. Mas você vai escolher um motor de 220 se você tem uma alimentação de 380. Ok? Então, primeiro você precisa verificar qual é a fonte. E no diagrama vai ter que estar lá explícito, tá? E todo mundo sabe que a nossa fonte de alimentação aqui é uma fonte de 60 Hz. Bom, já defini qual é a minha fonte. Trifásica, alternada, né? O nosso tiozinho aqui, em 380 volts, ok? Na sequência, nós temos que dispositivo aqui? Um fusível. Não, um fusível não. Essa aqui é um disjuntor, tá? É disjuntor mesmo. Estava procurando aqui o... Disjuntor, né? Então, aqui nós temos um disjuntor. Aqui não tem a indicação, tá? Que é, além da simbologia, porque algumas simbologias elas podem ser, digamos assim, parecidas ou iguais entre elementos, e além da simbologia, você precisa fazer referência, né, numérica ou alfanumérica, para poder resumir a característica daquele dispositivo, né? Que aqui não tem, mas a gente vai acrescentar essa informação. Como? Normalmente, os dispositivos de proteção, eles podem ser indicados pela letra E em uma numeração sequencial, tá? Então, esse aqui, ó, no nosso dispositivo de comando, que também é um disjuntor, eu tenho uma primeira referência aqui, ó, minha indicação, que é o E1. O meu outro dispositivo, que eu não vou dizer qual é, que ainda assim é um dispositivo de proteção, que é o E2, tá? Então, ó, o nosso disjuntor aqui, ó, vai ser o nosso E3, tá ok? É o nosso E3, tá? Para disjuntor, existe referência de contato aberto ou fechado? Não, né? Não se aplica, tá? Mas você vai ver muito jargão. Quem tiver da área aí, me corrija se eu estiver errado. É jargão. Dizer, o disjuntor, o contato. Agora, tem disjuntores que têm contatos auxiliares, né? Então, é possível que você faça referência para contato normalmente aberto ou fechado de disjuntor. No caso, só se tratar de um disjuntor motor, né? Eu vejo. Eu ia concluir dessa forma, Dilton. Que seria o disjuntor motor, né? Então, ele é um disjuntor, só que é específico para acionamento de motores elétricos, e ele vai ter contatos normalmente abertos e fechados, né? Então, aí você faz essa referência, né? Mas eu já assisti alguns vídeos no YouTube que o apresentador lá, ele fala, não, contato normalmente aberto, mas não se aplica, disjuntor não se aplica a contato normalmente aberto, desde que você esteja referindo-se aos seus contatos principais, tá? Aqui são outras informações sobre o disjuntor. Eu coloquei aqui, por exemplo, tripolar, né? Porque, assim, uma vez que você está interpretando o diagrama, você está fazendo uma lista de material, o cara pode chegar, ó, eu, engenheiro eletricista, chegou aqui, ó, e me deu esse projeto aqui, eu quero que você monte, né, do comando. Aí você vai ter que fazer uma lista de material para esse cliente, né?
Então, o nosso disjuntor aqui, ó, é um disjuntor tripolar, uma vez que é para um sistema trifásico, ok? Então, na sequência aqui, ó, na montagem da nossa tabela de informação, eu quero saber qual é a função do disjuntor nesse circuito de força. Proteção do circuito de força. Ó, essa não é não vou dizer que não é, mas é uma das principais funções desse disjuntor, né? Mas o disjuntor, além de ser o dispositivo aí de proteção, ele é um dispositivo de seccionamento, não é verdade? E, que é o dispositivo... Na verdade, a palavra certa, né? É o seccionamento. Não é que bem acerta, viu, Dilton? Porque isso pode variar, depende da concepção do seu circuito, entendeu? Isso. Porque, no caso, no circuito de força, esse dispositivo é de proteção para o cabo, né? Então, automaticamente é secção. Então, assim, ele não deixa... eu não vou dizer que ele nem é mais, nem é menos nem é mais dispositivo de proteção, nem é menos seccionamento, entendeu? Porque depende muito da concepção do circuito, quais são as proteções que você deseja implementar nele, né? Então, mas já aí tu disse que é sempre proteção. Não é. Já aí tu disse que é sempre seccionamento. Não é. Eu nunca vou dizer que é sempre alguma coisa, tá? Nunca vou generalizar. Então, nesse caso específico, tá? Ele é, além de um dispositivo de proteção para cabo, e lógico que ele vai proteger o motor também, né? Isso. Mas não é a principal função dele. Diretamente os cabos e indiretamente a carga que estiver ligada a ele. Exatamente. Muito bem. Então, só que aí vem, como ele não existe nenhum outro dispositivo que tenha a função de seccionamento, ele além de ser proteção é seccionamento. Beleza? Então, na sequência aqui do nosso circuito, qual é o próximo elemento que a gente identifica aqui no nosso circuito de comando, ou de força? O contator de... Pronto, o nosso contator... Todo mundo já afiado nisso. O nosso contator de força. Vamos deixar bem claro, principal ou de força, porque existem dois tipos de contatores, lembra? Contator principal ou de força, ou de carga, e contator auxiliar, né? Ou de comando. Tem lugares, você pode ouvir também falar sobre contatores de comando, né? Que são contatores auxiliares, né? O que é que diferencia um contator do outro? Contator de comando, ele só tem contatos auxiliares que são utilizados em lógica, sinalização, intertravamento, proteção, tá? Proteção de equipamentos e circuitos. Já o contator de força, não. Ele tem uma capacidade maior de condução, de abertura em acionamento de equipamentos com carga, né? Já o auxiliar, não. Então, tem que ter muito cuidado, é preciso verificar as referências para saber se aquele contator não é a quantidade de contatos abertos e fechados que vai definir se ele é um contator de força ou um contator auxiliar. Beleza? Isso a gente viu lá naquela apresentação, tá? Além da simbologia, qual foi a indicação que fez vocês perceberem que esse é um contator de força? Primeiro, a bobina. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Uma das principais, essa é a indicação C1. Que poderia ser K também, tá? Vou botar K1 barra, tá? Só para vocês ir se familiarizando, ok? Beleza? Ok. Considerando... A indicação é a simbologia. Não, seria a referência. Numérica. Desculpa, me atrapalhei. O alfa não, todo mundo se atrapalha, porque no integrado ontem foi a mesma coisa. Seria a simbologia? Eu falei, não é simbologia, é letra e número. Aí, professor. Na verdade, é uma referência, né? Então, contato. Então, você percebeu, não tem essa referência de contato aberto ou fechado, porque, assim, o principal é aberto, né? Mas vamos entender como normalmente é aberto mesmo, tá? Então, como é que você verificou, ou seja, qual seria a referência também, o que lhe fez ver esses contatos, né? Essa indicação aqui, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6, tá?
Eu estou colocando isso aqui para vocês perceberem que um contator principal ele vai ter essa referência 135 de um lado, 246 do outro, ou L1, L2, L3, T1, T2 e T3. Tá bom? Outras informações aqui do disjuntor, ou do contator, ele também é tripolar. Tá? Hoje a gente tem contator unipolar, bipolar e tripolar. Né? E tem um tripolar com neutro, se Isso. não me falha a memória. Né? Chama-se mesmo de outro tripolar com neutro? Não sei dizer, eu sei que eu Eu vi também não. que tem entrada para neutro. Professor, isso muda na estrutura lá do diagrama ou a gente sabe que é tripolar porque é alimentado por uma fonte trifásica? Não, você está identificando aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Ah, tá. Uma vez que tenha 3 entradas, 3 saídas, então é tripolar. Entendi. Se tiver aqui ó, um contator monopolar. Eu tenho um, mas não está aqui, não. Eu tenho um. Tá vendo? Vocês estão vendo a imagem aí, cara? Peraí que eu não carregou. Tá vendo aqui? Sim. É monopolar. Na verdade, ele tá falando modular, mas aqui é aqui é bipolar, né? Ele tem dois polos aqui. Uma corrente aqui, ó, em corrente alternada de 25 ampere, tá? Mas ele tem de um polo só também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, não, aqui é contato. Não, esse aqui, ó. E ele tem contato auxiliar. Esse aqui é um polo só. Aqui é 2 polos também. Esse aqui também é 2 polos. Mas eu comprei um desse igualzinho, um polo só. Ele só tem um polo. O aspecto é o mesmo e ele tem um contato auxiliar normalmente aberto. Quando ele tem 2 polos, ele só vai ter um contato. Ele não tem contato auxiliar, tá vendo? Uhum. Quando ele tem um polo só, ele tem um contato auxiliar. Aí você pode escolher. Aí você vai ter que comprar ou um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado. Pelo menos dessa marca aqui, tá? Lá no trabalho eu vi um desse que você está falando, que é monopolar. Normalmente ele é azulzinho, aí o pessoal diz que tem uma função de interruptor. Seria isso? Assim, no conceito de interruptor, sim, né? No conceito, sim, mas assim, você vai ver que dependendo do lugar, eles vão chamar de um jeito, entendeu? Por exemplo, se você usar em automação, pode ser que no grupo ali de automação ele tenha um nome específico, né? Uma vez que em elétrica, se for na indústria, por exemplo, eu acho que dificilmente você vai ver isso aí. Eu nunca vi, né? Apesar da minha experiência ser pouca, depois eu vou tirar uma foto e mando para o senhor. Ou talvez esteja tratando lá do IDR, né? Que é parecido também. O IDR, que no caso já é para predial. Eu não sei, tem que ver direitinho. É o residual. É porque às vezes também... Caso é na fábrica mesmo. Eu vou tirar uma foto e depois eu mando para o senhor. Mande. Às vezes também é uma questão só do nome que dão na aplicação, entendeu? Às vezes ele foi projetado até a forma, a tensão de alimentação, algumas coisas específicas, até o formato mesmo. Aí eles dão um nome, né? Porque ele é específico para uma interrupção de alguma coisa, né? Aí chama de interruptor. Mas assim, contator é chave, né? Então, chave abre, fecha, enfim. Mas vamos seguir em frente, senão não dá tempo a gente concluir hoje, tá? Não que a gente vá atropelar as coisas, mas que... Ou talvez por ele ser monopolar também, só use a chave para um tipo de função, né? Interromper ou dar partida. Pode ser também. Tem que ver. Mas, queira ou não, ele vai ser um contator e vai funcionar como um contator e não, só o nome que vai mudar e no final das contas ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Pode ser que ele sempre... Enfim, não vou ficar especulando aqui, não. Tem outras formas também, ele tem outros formatos também. Isso aqui foi uma pesquisa rápida, mas tem com outras formas construtivas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, aqui no nosso circuito, disjuntor,
o nosso contator. Qual é a função do contator? Na verdade, o que é contator, né? Uma chave. É uma chave para abrir ou fechar contatos, né? Ou manobra, né? Isso. Alguns alunos contestaram aí a questão desse conceito de manobra. Por que manobra, gente? Porque você usa contator, por exemplo, para variar a velocidade, para diminuir tensão, corrente de partida. Isso é manobra. Tá? Mudar o sentido de giro, né? Mudar sentido de giro, isso é manobra. Ah, mas eu não estou ligando, desligando? Tá, mas você está incrementando funções a esse ligar e desligar. Ou o equipamento vai estar ligado, quando você muda a velocidade, você não está dizendo que você está ligando, você está mudando de velocidade, né? Então, não necessariamente você está ligando o equipamento, não está ligado, ele só está mudando de velocidade. E você usa o contator para isso, né? Por isso que ele é um dispositivo de manobra-chave. Mas se você perguntar, nesse circuito aí, ele não é manobra, ele é chave, entendeu? Mas é bom que a gente comece a mostrar de maneira ampla e depois a gente vai restringindo esses conceitos. Entendeu, Catarina? Porque você relatou na aula passada sobre a familiarização desses... professor, você falou isso naquela... Professor? Sim, mas a explicação, ouvir a explicação é importante. Pode falar quem falou. No caso, assim, essas variações de velocidade, ela não é, tipo assim, como em um circuito mais básico, como um potenciômetro, né? São dois valores de velocidades específicos, no caso, né? Que é o seguinte, lembra lá do nosso motor da Lander, motor de 2 e 4 velocidades? Sim. Que a gente muda as conexões entre os enrolamentos? Isso se faz com o contator. Então, basicamente é isso mesmo. Tipo, dois valores de velocidades específicos, né? Só gira em, vamos supor, 5.000 RPM e 2.500 RPM, só numa exposição. Exatamente, né? De acordo com o fechamento dos enrolamentos do motor. Então, não é variação no sentido de... Eu diria que é até aumento e redução de velocidade, né? Porque variação, quando a gente trabalhar inversor de frequências, vocês vão ver variação, mas é dentro de uma faixa, né? De 30 Hz, por exemplo, a 60 Hz, né? Isso é variação, e não 30 ou 60 Hz. 30 ou 60 Hz é mudança de velocidade, né? Não seria variação, tá? Então, até a partir da esteira triângulo também, né? Que seria mudança de tensão. Pronto. Na sequência, temos o que aqui? Um contator auxiliar. Não. Errei feio. Um relé térmico. Relé térmico, né? Eu esqueci de olhar a pontinha aí. Se empolgou, na Foi. verdade. Do relé térmico, né? Diga. Alguém ia falar alguma coisa? Não fui no impulso aqui. Exatamente. Então, relé térmico, né? Pronto. Depois, indicação, o que é que ele fez perceber? Na verdade, aqui não tem, né? Aqui não tem, no diagrama, nenhuma indicação que é o relé térmico. Alguns disseram que era isso aqui, né? Essa simbologia aqui de bimetálico que fez a referência. Assim, existem várias formas de você fazer uma referência de indicação, tá? Qual é a normal? Normalmente você vai ver FT. E qual foi que eu coloquei aqui? Não, aqui não, aqui. Normalmente você vai ter aqui, ó, na maioria dos diagramas, FT, tá certo? Mas como nesse diagrama aqui ele começou com E1, E2, ó, tá vendo? A gente vai usar o que está aqui, ó, no contato de comando, tá? Então, a gente vai usar o que está referência ali, mas pode ser encontrado também FT, viu, Catarina? Seria o nosso E2, tá? Aqui também tem que ser minúsculo, tá? Porque lá está referenciando minúsculo. Mas normalmente a referência é minúsculo. Na verdade, porque não é E, é uma letra grega. A gente não tem a letra grega, a gente bota E. Não me pergunte porque essa letra grega não faço a mínima ideia. Existe referência de contato para o relé térmico aqui no nosso circuito de força? Não sei responder, não. 959. Não tem, ó.
eu fiz um vídeo só falando sobre a inexistência de contatos no circuito principal, assim, no Eu lembro, circuito principal, eu lembro. entendeu? Não existe Apesar de ser um contato. jargão da área, os caras falam, não, que o contato, não tem contato ali dentro, tá certo? Então não existe, tá? Contato dentro dessa referência. Aqui eu coloquei até errado, não foi que eu coloquei errado, é porque eu usei a tabela para as duas coisas. Mas aqui, ó, a referência que você vai ter lá é a mesma de cima. L1, e vai entrar L1, se não me engano, eu acho que é isso mesmo, L1, L2 e L3, né? E L3, e vai sair T1, T2 e T3, tá? Igualzinho ao qual é o nome? O contador. O contador não vai ter essas duas referências, aqui também vai ter a mesma referência, tá bom? Mas o que vai definir mesmo, ó, é essa simbologia aqui, perfeito? E depois é o quê? Ah, sim, continuando aqui. Outras informações. Eu nem coloquei nada aqui como outras informações, né? Eu poderia botar aqui outras informações. Não precisa, né? Não... Pode ser tripolar também, porque como é o nome? Tem relé térmico que é para um polo, dois polos, enfim. Qual a função desse dispositivo? No caso, monitorar a temperatura. Proteção. Proteção, ok? Aí você pode botar aqui, ó, proteção, sobrecarga, tá? Mas no caso aí é pela temperatura, né? Sim. Ela é térmico, né? É Mas é um isso, dispositivo de proteção, entendeu? Não é que você falou o que porque mesmo? no caso, monitorar a temperatura. Se tiver Ele não monitora a temperatura, eu entendeu? usei a expressão errada, mas assim, ele vai chegar num determinado ponto, numa determinada temperatura, ele vai fazer o desarme. Ele utiliza os efeitos do aumento de temperatura para identificar a elevação de corrente, né? Isso, Que é a isso. sobrecarga, compreendeu? É mais específico você falar sobre. Não é temperatura, ele não monitora a temperatura. Tá? Ali, se eu tivesse que dizer monitoramento, que é uma expressão errada, mas assim, tecnicamente falando, né? Assim, não é academicamente falando. Você pode usar muito essa expressão na área, né? Na atuação. Mas ele sensibiliza a temperatura. Isso é fato. Uma vez que o aumento da corrente causa o aumento da temperatura. Isso, Tá? isso. Mas a função dele, do relé térmico, é sobrecarga, que utiliza o efeito do aumento de temperatura devido ao aumento de corrente, tá certo? Eu me baseei, na verdade, eu não tinha nenhuma ideia, né? Mas assim, porque como eu vejo em alguns motores, em algumas coisas, ter sempre um dispositivozinho ali que vem justamente por causa do aquecimento. É óbvio que se tem o aquecimento naquela região é porque houve um aumento de corrente e isso, pela questão do efeito Joule, automaticamente está tendo uma sobrecarga, né? Você vai ter vários dispositivos que utilizam esse efeito, tá? Na instrumentação, você tem até o próprio disjuntor, né? Então, por isso que é bom que você faça essa referência da sobrecarga, porque o relé, vocês vão apresentar relé com outras finalidades, corrente, tensão, frequência, sequência de fase, né, falta de fase, e esse é um relé térmico. Por que ele é térmico? Porque ele funciona através do efeito do aumento pela temperatura, Mas sem agora sombra de dúvida, não pode né? mais. Então, e o último aqui, o nosso motor de 3 terminais, que a gente já falou, né? Motor. Vou botar aqui uma referência de M1, eu deve ter até aqui, ó. Aqui é porque eu aproveitei a tabela, né? Então aqui eu vou chamar de motor, que é motor 1. Motor 1.
Não tem referência de contato, não se aplica, né? O motor aqui não se aplica. Outros, é um motor de 3 terminais. É um motor de 3 terminais, porque tá lá, né? Não tem nenhum fechamento, não tem nenhuma indicação. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Tá alimentando direto, não tem nenhum outro condutor aqui que faça alguma alusão a algum fechamento. Então, é um motor de 3 terminais. E mais aqui? Pronto. Fechou, né? Só aqui, qual é a função dele? Vamos estabelecer uma função que eu coloquei na outra explicação. Eu coloquei como uma bomba d'água, tá? Uma bomba d'água, para a gente entender e pensar nele como um acionamento de partida direta, mas de uma bomba d'água. Combinado, gente? Combinado. Entendeu aí, gente? Beleza? Vamos aqui para o circuito de comando rapidinho. Espero que seja mais rápido. Então vamos lá. Minha tabelinha aqui, deixa eu voltar para minha tabelinha, circuito de comando. Qual é o primeiro elemento que a gente consegue enxergar aqui no circuito de comando? Uma fase só, a R. Primeira fonte, muito bem, muito bem. Então, ó, nossa fonte aqui, né? Eu consigo perceber aqui, ó, que é uma fase R associada a um neutro, ó. Foi por isso que alguém, não sei se foi Dilton, porque a voz aí chegou meio... Mas ele chegou e me disse, ó, alguém chegou e me disse que era uma fase e um neutro, né? Então é um acionamento monofásico aí, não é isso? Isso é importante. Por que é importante? Para você definir qual é a tensão dos seus elementos de comando, ok? Precisa saber qual é a tensão dos elementos de comando. Na sequência, sim, frequência de 60 Hz, né? Isso. Frequência de 60 Hz. E qual seria a tensão aí? No caso aí, com neutro, obrigatoriamente, 127 volts, né? Tá, negativo. Resposta errada. Se eu definir aqui, ó, meu circuito de força, eu não vou dar aula de eletrotécnica 3 aqui, eletrotécnica 3, isso, tá? Só preciso que vocês guardem essa informação. Se a gente definiu que nossa tensão aqui, a trifásica, é 380 volts, quando você define que é uma tensão trifásica de 380 volts, você está analisando ali, você está pegando a tensão entre fases. Ok? Então significa... Então, aquele neutro lá está representando uma fase. Exato. Então, ali, você está pegando a tensão com referência ao terra, ao zero, e quando você pega essa tensão aqui trifásica, você está pegando uma tensão com referência a uma outra fase. Ok? Entendi. Então, tensão fase é que se representa a tensão do sistema trifásico. Ok? Então, se eu tivesse lógico, se eu tivesse 2 condutores e dizendo que ali correspondiam a 2 fases, e aquela tensão daquela rede bifásica é de 380 volts, significa a mesma coisa dizer que a tensão trifásica é de 380 volts. A lógica. Entendeu? Entendi a lógica. Então, por isso que eu defini aqui, para vocês saberem que no caso aqui, que é uma fase neutro, qual é a menor tensão abaixo de 380? 220 volts. Então, nossa tensão aqui, ó, é 220 volts do nosso circuito monofásico, de acionamento desse nosso circuito de comando. Beleza? Então, aqui, ó, na sequência, vamos rapidinho aqui para a gente montar em meia horinha o nosso diagrama lá no cá de cima. Então, vamos lá. Qual é esse elemento aqui? Um outro disjuntor. Pronto. Nosso disjuntorzinho aqui, ó. Nosso disjuntor, né? Qual é a indicação que eu tenho ali que é disjuntor? Lá a simbologia, né? Não, aquele... Muito bem, Catarina. Muito Hoje bem. Meu raciocínio está lento, viu, professor? Minúsculo, viu? Isso, Catarina. Tá vendo aí, Gil? Se ligue, viu? Meu raciocínio e o contato? Muito lento.
Não se aplica, né? Não se aplica. Eu boto aí NA, mas é porque pode ser que no jargão lá a galera fala NA, mas não é NA, né? Mas vamos deixar aí o NA mesmo. Qual a função desse disjuntor? A mesma dos outros, né? Seccionamento e Proteção, proteção. seccionamento. Perfeito. Qual é o segundo elemento aqui? Oi, Deus. Aí é um relé térmico. Relé térmico. Então, aqui é o nosso relé térmico, né? Qual é a indicação? É 2. É o mesmo do contator lá. L1, L2. Não, Não, e agora já Catarina, se muda. ligue. Só para a fase. É dois, Gostei do Catarina. outro. Aqui, ó, é dois, ó. Que foi esse aqui ó, que a gente colocou como é dois, ó. Certo? Ah, tá. Porque na outra tabela o senhor botou L1, L2, L3, T1, T2, T3. Aí eu fui nessa. Não, eu falei Ah, contato. sim, o contato, é. Me atrapalhei de novo. No caso, essa aí é uma referência do que está cá no dispositivo de força, né? O que lhe levou e o que normalmente você, digamos assim, coloca como tag ou como. Na verdade, isso não deixa de ser uma tag, né? Que você coloca como um indicador de que é aquilo, porque alguns contatos eles podem ter a mesma simbologia, entendeu? Uhum. Então você, através dessa indicação, que vai dizer se é uma botoeira, se é um fio de curso, se é uma chave, entendeu? É por aí. À medida que a gente for interpretando diagramas, vocês vão se familiarizando com isso, tá certo? Então a indicação foi o E2 e contato. Pronto, L1, Professor. L2, L3. Não, Catarina. 9596, né? 9596, ele aqui, ó, Catarina. É porque é a mesma referência do que está lá. É a mesma referência aqui, né? Isso aqui é didático, tá? Mas por que nesse aí considera 9596 e no anterior não? Porque no anterior considerou L1 Porque até isso aqui, L3 ó, e tem um até L3. primeiro, isso aqui é um contato auxiliar, tá? Isso aqui é porque é didático, num diagrama, você pode É o até acionamento. encontrar isso em alguns diagramas, né? Mas nos antigos você nem vai encontrar isso aqui, né? Como isso aqui é uma animação didática, ele colocou esse contato auxiliar aqui para indicar o quê? Que esse bimetálico está atuando nesse contato auxiliar e a ação de parar esse contator vai ser aqui nesse circuito de comando, entendeu? Então, aqui é porque é didático, mas não, pode encontrar em alguns diagramas, mas não é necessário, uma vez que você tem aqui aquela referência do E2, ó. Então, você vai saber que aqui é o E2 9596 e ele é um contato auxiliar desse relé. Ele coloca aqui didático, porque iniciando, né, esses conceitos aí se representa. A mesma coisa é aqui, tá vendo? Então, esses contatos eles serão utilizados aqui, mas a gente não precisa fazer referência a ele, não. O importante é só esse ramo principal aqui, tá certo? Tanto que eu nem mostrei esses daqui. Então, aqui, ó, 95, 96, que corresponde a um contato auxiliar do relé térmico, que é utilizado para a lógica do circuito, sinalização, alarme, né? Então, aqui, ó, contato 95, 96, que corresponde ao contato normalmente fechado de quem? Do relé térmico, ok? Qual é a função desse contato? Proteção, ok? Ele vem do relé térmico e sua função é proteção. Proteção de quem? Sobrecarga. Não, de quem? A proteção é de sobrecarga, perfeito. Está protegendo direto o motor, né? E está protegendo o motor, que fique bem claro isso, viu? Porque você está montando um circuito para acionamento desse motor, tá? Você tem aqui a proteção desse circuito, que é o disjuntor, mas aqui ó, você vai implementar as funções de acionamento desse motor. Uma delas é a proteção térmica, ó, proteção de sobrecarga, que vai atuar onde? No circuito de comando. Por quê? Porque a chave é uma chave eletromagnética, é uma chave automática acionada pelo quê? Por uma bobina, tá? Então aqui tem a função de proteger o motor elétrico.
ok? Através do acionamento, a atuação no circuito de comando. Então, ó, a função desse relé térmico, desse contato no relé térmico, é proteção, vou botar aqui, barra motor, tá? Ficar bem claro, não está protegendo o circuito de comando, não. É porque tem um diagrama que eu monto no quadro, que eu mostro essas funções, né? Todo circuito vai ter essas funções. Seccionamento, proteção, sinalização, até circuito de instalações elétricas prediais. Tá? Na sequência, temos o que Professor, aqui? uma Diga. pergunta. No caso, esse relé térmico no circuito de comando não seria o relé térmico em si, só um contato associado ao relé térmico para fazer referência, para monitoramento, essas Para coisas. poder atuar. Uhum. Tanto que, reparem, existe algum elo físico de conexão entre esses dois comandos aí na figura que vocês estão vendo? Não. Não existe, são circuitos distintos, ok? Então, didaticamente, o autor dessa animação em Flash, para que vocês pudessem associar o circuito de comando, ele colocou isso aqui, tá vendo? Que seria a referência da bobina, olha ela aqui, ó. E seria aqui a referência do contato auxiliar do relé térmico aqui, ó. Atuando aonde? No circuito de comando. Compreendeu? Aqui também, ó, a referência do contato auxiliar do contator principal, que vai ser implementada no circuito de comando. Beleza? Beleza. Então, é justamente Mas, isso aí. professor, Diga. por que que no circuito do comando o relé térmico ele está lá acima e a bobina está lá embaixo? E cano de força está ao contrário. Ó, existe uma teoria de proteção de circuitos elétricos que envolve isso, tá? Primeiro, é normatizado essa organização, perfeito? Baseada em critérios de proteção seletiva. Bom, o que é importante? Se coloca sempre nessa posição, né? Assim, o que é importante para o relé térmico? Estar sempre perto do motor, né? Ele tem que estar o mais próximo possível do motor, para quando houver uma sobrecarga no motor, ele sentir mais rápido do que se ele estiver mais distante, né? Então, por isso que ele é um elemento que é colocado após o nosso contator, né? Então, essa proteção é uma proteção que está relacionada a alguns conceitos de seletividade de proteção, né? Como é? Então, você monta um circuito de comando para motor, nesse caso aí, para o quê? Ligar e desligar e proteger o motor contra a sobrecarga. Não existe outra proteção no motor aí, a não ser de sobrecarga. Vocês vão ver e verificar quando a gente terminar de montar esse diagrama, tá? Então, qual é a função básica desse circuito de comando? Ligar, que a gente ainda está terminando de interpretar, né? Ligar, desligar, e caso haja sobrecarga no motor, ele desligar. Perfeito? Então, uma questão normativa, esse contato auxiliar do relé térmico, ele tem que vir antes, ok? Esse contato do relé tem que vir antes, e ele tem que estar em série com o circuito inteiro, porque se houver dois caminhos para alimentar esse contator, ele não vai executar a função dele, que é de proteger esse motor elétrico contra a sobrecarga, porque ele vai manter dois caminhos no circuito, né? Então, é uma questão de seletividade de proteção, e é normatizado que ele venha sempre acima, muito por conta desse conceito de seletividade de proteção. Aí só tem uma, mas existe circuito que tem inúmeras proteções. É por isso que vocês estão trabalhando com esses relés. Esses relés, um comando pode ter todos aqueles relés, quer dizer, todos entendam, né? Pelo menos um de cada tipo, depende muito do acionamento daquela máquina, né? Mas o critério é esse, tá? É de conceitos de seletividade e proteção, isso não se trabalha no curso, e é algo que se trabalha só no nível superior, e uma questão mesmo de prioridade. Esse circuito ele é montado para priorizar a proteção do motor elétrico. Perfeito? Entendi. Por isso que no circuito de força ele é perto do motor, e no circuito de comando ele vem primeiro, porque ele tem que realmente desligar absolutamente tudo, tá? E depois, a gente não tem aí, mas uma botoeira de emergência também caberia após esse relé térmico
Beleza. Então, qual é o próximo elemento aqui? Professor, eu tenho A botoeira novamente uma fechada. pergunta. Pode perguntar. Então, a representação daquele contato auxiliar do relé térmico não, no caso, não é esse contato que protege, ele só indica a proteção, digamos assim, por exemplo, através de uma luz ou de um som ou algo assim. Não. Ele está atuando aqui aonde, ó? Aqui não é um circuito? Ah, agora entendi. Aqui não é um Entendi. circuito? Uhum, sim. Fonte, chave, carga. Inclusive, eu não coloco a bobina do contator como carga. Se vocês olharem aqui na minha tabela, eu coloquei como entradas de comando. Tá vendo aqui? Entradas de comando. Sim. E no caso aqui que a gente vai chegar, quando a gente chegar na bobina lá do contator, eu coloco como saída de comando. Ok? Vai ser um conceito importante que a gente já vai começar aqui em automação, uma vez que vocês serão meus alunos de automação 2, tá? Eu não posso chamar isso de carga, porque eu estou falando de um circuito elementar, né? Não posso chamar de carga, eu estou chamando de saída desse comando, para não confundir, vocês não acharem que isso aqui já que isso aqui é um circuito de carga, né? Então eu chamo o contator como saída de comando, tá ok? E então, no caso, o relé térmico anterior ao motor secciona as fases, no caso, desligando o motor, e o contato auxiliar secciona o comando. Faltou lá. Esse contato aqui atua no circuito de comando, Sim. atuando na bobina do contator, abrindo as fases de alimentação do motor. Perfeito? Pronto, entendi. Naquele nosso vídeo que eu gravei lá, eu mostro para vocês que não existe contato aqui. E aqui não existe nenhuma referência de contato, né? Repare, ó, Isso. não tem nada que abre ou fecha, né? Então, nas simulações, vocês vão ver que não acontece nada. Não existe nenhuma referência de que esse contato abre. Quer dizer, que não existe, na verdade. Vocês vão assistir lá no YouTube, um monte de gente falando que os contatos principal do relé térmico, isso acaba comigo na hora que eu quero dar aula de automação 2 em um determinado ponto, entendeu? Até Isso porque, acaba professor, comigo. um motor que está à distância só vai para lá os cabos, né, que está alimentando ele. Vai ter um quadro cá, ou em alguma sala, em algum lugar, onde esse outro circuito que vai comandar esse motor é onde vai estar tudo isso daí. No caso, que vai alimentar o que vai para o motor é motor. Um fio, né? Isso. Um cabo, pode ser um cabo só, enfim. Então vamos lá, se não der tempo de a gente concluir. Pior que a gente não vai dar tempo mesmo concluir o cá de cima, né? Então aqui, ó, a botoeira, não é isso? Normalmente fechada. Normalmente fechada, vamos aqui. Botoeira normalmente fechada. A indicação, ali não tem, né? Mas botoeira, ela começa de 0, tá? Ela começa de 0. Então aqui é o nosso B0. Por que é B0? Porque já colocou aqui B1, tá vendo? Só que aqui ele esqueceu na seta de colocar o B0. Então botoeira começa de 0, tá? Qual é a indicação de contato aqui? Normalmente fechada. Ela é normalmente fechada. 1, 2, né? 1, 2, isso. Tem lá nos bornes 1, 2. Qual a função dessa botoeira? Desliga, comando, manobra, né? Isso. Nesse caso aqui é comando, mas botoeira também é um dispositivo de manobra, né? Uma vez você pode pressionar a botoeira para que o motor gire no sentido contrário, que o motor gire em uma velocidade maior, né? Por isso que eu boto que, na verdade, é mais referência à própria botoeira do que a função dela nesse circuito. Compreendeu? Então, botoeira é um dispositivo de manobra e de comando. Na sequência, vamos seguir sempre um ramo principal para depois um ramo auxiliar. É outra botoeira, uma outra botoeira normalmente aberta. Normalmente aberta. Botoeira normalmente aberta, sua indicação é B1. E os seus terminais é 3, 4, normalmente aberta, né? E a função é a mesma. Comando
Aí eu incrementei aqui porque eu estou falando de botoeira, manobra, né? Mas no caso desse específico é apenas comando. Na sequência, como a gente falei para vocês que a bobina a gente vai ver ela depois, né? Porque eu quero que vocês entendam isso como um circuito básico, onde você tem fonte, chave e uma carga, né? Só que eu não vou chamar a bobina de carga para não atrapalhar com os circuitos de força, eu vou chamar de saída do meu comando, tá? Seria a saída do meu comando essa bobina do contator. Então aqui, ó, quem é esse elemento aqui? Paralelo a B1. É a referência cá de Do contator C1, do contator, né? É o que do contator C1? Um contato 3, né? auxiliar, E um normalmente 4, aberto, normalmente aberto. de C1. Ó, isso aqui é um contato auxiliar de C1. Na indicação, eu descobri que era um contato auxiliar, porque lá está dizendo aqui, ó, que é de C1, tá vendo? Porque 13, 14, 13, 4 NA, me diz só que é um contato aberto, mas da onde? De quem? Né? E o C1 me indica que esse contato auxiliar é de C1, né? E a referência desse contato que eu tenho é que ele é aberto por conta da terminação 3 e 4. Qual é a função desse contato? Não vou adiantar, porque está na outra aula. Quer dizer, eu vou adiantar porque está na outra aula. Esse é o contato de selo, selagem, vai estar bem explicadinho Fazer lá. a retenção, professor. E retenção também. Também pode ser chamado de selo, selagem ou retenção. De Ok? selo, retenção. Perfeito. Então, aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, no nosso circuito ainda, no nosso circuito de comando, eu vou chamar isso aqui o quê? De saída do meu comando, né? Quem é essa saída aqui do meu comando? A bobina. A bobina. Ó, o elemento é a bobina de C1, né? Que está escrito lá. A indicação que eu vi que é de C1, ó. C1, tá vendo? Por que eu sei que é a bobina? Além da simbologia, está escrito aqui A1, A2, né? Que seria a bobina do meu contator. Não tem referência de contato, não se aplica. E qual é a função dessa bobina? Leia pelo menos. Acionar contatos do contator. Ok? Perfeito? Perfeito. A função dessa bobina é acionar esses contatos do contator. Vamos rapidinho aqui, tem 15 minutos, vamos ver se a gente consegue. Vou dar uma ampliada aqui. Então, vamos ser tranchando. Primeiro, vamos montar o circuito de... Vamos colocar os elementos aqui do circuito de força. Vá listando aí para mim. Qual foi o primeiro elemento do circuito de força? Vocês não anotaram, né? Alimentação. Alimentação. Qual foi o tipo de alimentação? 3 fases, alternada. Trifásica, alternada. Não foi em 380. Isso, 380. Para inserir uma fonte de alimentação, nessa barra de menu, é a segunda barra de menu. Quando você clica nessa segunda barra de menu, no primeiro botão, você já vai ver aqui, ó, você não clicou. Se você descansar o cursor do mouse em cima do botão, ele já vai abrir uma informaçãozinha. Vocês estão vendo aí que ele diz que é alimentação? Quando você clica, ele abre uma outra barra de menu. À medida que você for clicando nessa barra de menu do centro, vai aparecer as opções dessa barra de menu do centro, do meio, essa aqui, ó, nessa terceira barra de menu. Beleza? Entenderam aí? Beleza. Olha. Então, nessa fonte, a gente já definiu que é uma fonte trifásica, ó. Aí ele vai. Quando você descansa o mouse, o cursor na fase, na alimentação, ele vai mostrar, ó, fase, alimentação neutro, alimentação terra, apenas com uma, né? Uma alimentação fase neutro e uma alimentação trifásica com neutro e monofásica com neutro e proteção e uma trifásica RST, ó. Trifásica RST, ok? Quando você clica nela, você pode botar várias, ó, porque ele vai estar selecionado ali. Se você não quiser colocar mais de uma, assim que você colocou a que você quis, que foi a primeira aqui, ó, você aperta ESC do teclado, tá? Que é a primeira teclado lá, a primeira tecla lá em cima, do lado esquerdo do seu mouse, esquerdo em cima. Então você já aperta ESC e já tira de seleção, você não coloca mais nada. Você vem aqui, ó, dá duplo clique e vai colocar o que a gente definiu lá.
Vou chamar aqui, ó. Vou chamar aqui de alimentação. Vou chamar de alimentação. Vou botar aqui atenção, 380, ok? E aqui na função, eu vou botar a fonte. Ele só aceita 3 caracteres, tá, gente? 5 caracteres. Então, essas referências precisam ser reduzidas. Beleza aí, ó? Já apareceu nossa fonte em 380 volts. Não que ele gere essa tensão de 380 volts, não, viu, gente? Ele não gera, não, pelo amor de Deus. Qual é o próximo elemento? O disjuntor, não vem? Disjuntor. Quando você descansa aqui na barrinha central, aqui na barra de menu central, você vai ver, ó, primeiro botão alimentação, segundo fusíveis e seccionadores, o terceiro, ó, automáticos e disjuntores. Clicou, imediatamente aparece aqui embaixo na barra de menu de baixo as opções para automáticos e disjuntores. Sigam a simbologia e vocês vão ver aqui, ó, qual é o tipo de disjuntor? Trifásico. Ó, ele é o Termomagnético. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a 12ª opção. Clicou, só dá um clique. Ó, minha mão. Arrastou, ó. Colocou onde você quiser, ó. Dá o clique de novo onde você quer. Pronto. Repare que ele continua aqui, ó. Se eu não quiser colocar mais nenhum outro disjuntor, eu aperto o ESC. E ele vai desaparecer. Beleza? Vamos definir aqui alguns parâmetros do nosso disjuntor. Como é que a gente definiu esse disjuntor aí? É 3, né? Isso. Vou botar aqui proteção. Prot. Ele só aceita 5 caracteres, tá? Pronto. É 3. Qual é o próximo elemento no circuito de força? Ligeiro? Não anotei não, professor. É o contator. Não é isso, Contator. galera? Vamos lá, né? Nosso contator está aqui, ó. É a 4ª opção. Contatores e comutadores. Clicou, vai aparecer aqui as opções embaixo. E vem aqui, ó. Qual é o tipo de contator? Tripolar. Aqui, ó. Contator, 3 polos. Direcionou aqui, clicou, dá ESC, 2 cliques. Como é que eu chamei esse contator? C1. Ok? Vou colocar só essa referência para o contator. Joia? Bora, qual é o próximo? Ela é térmico, né? O térmico. Temos aqui, ó. Primeiro, fonte. Segundo, fusíveis e seccionadores. Terceiro, automáticos e disjuntores. E é aqui que eu encontro em automáticos e disjuntores, na opção aqui, ó, o nosso relé térmico, ó. É a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º botão. Clicou, arrastou, soltou, deu ESC, deu 2 cliques. Qual foi a referência que a gente utilizou para ele? É 2. Essas referências é importante porque o CAD sim, ele só vai ver se você colocar as referências certinhas com relação aos seus elementos do circuito de comando. Qual foi o último elemento? O nosso motor, né? Motores, quando você clica, vai aparecer aqui na barra de baixo. O primeiro tipo de motor é o nosso primeiro motor aí de 3 terminais. Eu venho aqui, dou 2 cliques, boto aqui, ó, M1, que foi a referência que a gente botou lá, não foi? M1, e vou botar aqui, ó, bomba. Não foi o que a gente definiu? Seria uma bomba? Pronto. Vou botar um motorzinho aqui para vocês ficarem mais animados com o cá de cima. Botar um motor. Um motor 2DY. Fechado em Y, tá? Pronto. Vou tirar de zoom. Para ligar esses conectores, eu venho aqui, ó, nesse último botão aqui, ó, temos cabos e conexões, ó, da barra de menu do centro. Quando eu clico, vai aparecer as opções aqui embaixo. E eu vou clicar nesse aqui, ó. Nesse primeiro... Cadê? Esse primeiro aqui mesmo, ó. Não, desculpe. Como é trifásico, vai ser esse aqui, ó. Fios vertical trifásico. Quando eu clico, vem aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês verem. Eu preciso posicionar esse pontinho aqui. Tá vendo um pontinho perto da cruz amarela? Eu tenho que posicionar certinho aqui, ó, no primeiro condutor, da primeira fase. Clicar, segurar, arrastar até
o disjuntor. Não pode passar e não pode ficar antes, senão não realiza a conexão. Vou fazer isso, ó, do disjuntor para o meu contator, do meu contator para o meu relé térmico, do meu relé térmico para o meu motor. Pronto. Meu circuito de força está montado, perfeito? Só que eu não consigo acionar essa chave, ó, se eu não tiver um comando para o sua bobina. Vamos montar o comando rapidinho aqui. A gente consegue montar em 6 minutos, desde que vocês me ajudem aí dizendo quais são os elementos desse circuito. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Fonte, né? Qual é o tipo de fonte? Fase neutra, não foi isso? Clicou, segurou. Vou colocar a referência aqui, não que faça muita diferença. Ele não vai entender isso, mas vou colocar aqui para vocês saberem, né? Então aqui é a nossa fonte de 220 volts. Ok? Beleza. Se eu não clicar aqui em visualizar, ele não aparece. Qual é o próximo elemento desse circuito? O nosso disjuntor. O disjuntor está aqui, ó, em automáticos e disjuntores. O disjuntor é o quê? Fase neutro, né? Que é o que você tem aí. Clicou, segurou, arrastou, clicou, soltou, apertou ESC, dá 2 cliques e diz aqui qual é a referência que tem lá, a indicação. É o E1, né? Tem que ser a mesma do circuito de comando, tá? Quer dizer, usar as mesmas referências, ou de circuito de força. Perfeito? Joia. Qual é o próximo elemento? Relé térmico. Então, aqui, ó, relé térmico. 1, 2, 3. É automáticos, é contatos aqui, ó. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima opção. Contatos auxiliares e contatos de timer. Então, você usa aqui, ó. Qual é o tipo de contato que está sendo utilizado? Normalmente fechado, né? É a segunda opção aqui, ó. O primeiro é aberto, o segundo é fechado. Clicou, arrastou, clicou, segurou. Apertou ESC para tirar a seleção e dá 2 cliques para você adicionar a referência. Esse programa é espanhol, eu acho. Então, ele não vai ter o que a gente precisa, que é o 9596. Então, a gente vai colocar aqui, qual é a referência do nosso relé térmico? O E2, não foi isso? Qual é a função dele? Proteção. Não foi isso que a gente colocou lá? Como ele não tem aqui o contato 9596, você vem aqui na conexão 1, 95, na conexão 2, 96. Ok, tá aí o seu relé térmico. Fonte, relé disjuntor, relé térmico. Qual é o próximo elemento? Botoeira? A botoeira. A botoeira é a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó. Botão de acionamento. Quando você clica, vai aparecer várias opções aqui. O botão é normalmente fechado, é a terceira opção, ó. Botoeira NF. Clicou, arrastou, colocou na posição que você quer, apertou ESC, dá 2 cliques. Qual é a referência de botoeira? É a B0, não foi isso? Qual é a função dela? A gente não colocou aí, mas aqui a gente coloquei a função lá por conta do dispositivo botoeira. Mas no circuito a função dela é o quê? Desliga, não é isso? Essa botoeira normalmente fechada. E as indicações de contato é o quê? 1, 2. Não é isso? Pronto. Então temos aqui fonte, disjuntor, relé. Qual é o próximo elemento? O selo, né? Não. Vamos primeiro montar o ramo principal. Então, agora É botoeira ainda, né? É botoeira normalmente aberta, não é isso? Que é a segunda opção. Essa botoeira normalmente aberta, ela foi indicada por B1, não foi? Ela tem a função de liga esse motor. E as referências de contato para a botoeira normalmente aberta é 3, 4. Ótimo. Ó. Qual é o próximo elemento, que é o principal de todos eles? A nossa bobina do contator. A bobina do contator é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. É a 10ª opção, primeiro opção do menu, da barra de menu inferior. Clicou, arrastou até o lugar que você quis, alinhou,
apertou ESC, dá 2 cliques. Qual é o nome desse contator? Tem que ser o Sim. mesmo do lado do circuito de força. Sim. Tem que ser maiúsculo ou minúsculo. A gente colocou maiúsculo, não foi? Pronto, maiúsculo. Aqui também tem que ser maiúsculo, senão não funciona, tá? Então aqui, ó, C maiúsculo 1, né? E eu vou botar aqui você pode botar qualquer outra referência, né? Eu vou colocar liga. Tá? Ficou pronto. O que é que a gente precisa agora? Só fechar esse circuito, né? Fechar assim com a nossa fonte. Vamos deixar o selo para depois. Então vamos lá. Vamos lá conectar esses dispositivos aqui, ó. Fase no 1 neutro, já que é um termo que é um disjuntor fase neutro, né? Liguei o meu disjuntor no relé térmico, liguei o relé térmico na botoeira de desliga, liguei a botoeira de desliga na botoeira liga. Fisicamente vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Prolonguei aqui meu A2 e vou ligar aqui, ó, no meu neutro. Vamos simular? Para simular, a gente aperta essa setinha aqui, ó, para a direita, verde. Deixa eu tirar o zoom aqui para que vocês possam ver na amplitude. Então, vamos simular. Para simular esse circuito, eu vou ter que fazer o mesmo comportamento na simulação física, né? Fechar o disjuntor. Repare como já mudou muita coisa aqui. Ele já ficou vermelho. Fechar esse outro disjuntor do motor. Olha como ele já ficou vermelho até aqui assim. Pronto. O que é necessário para acionar esse motor? Acionar a bobina, né? É isso. Então, ó, apertei a botoeira. Ok? Percebeu que aqui mudou de cor? A Sim. bobina do contator? Sim. Percebeu que Já lá também já ligou, né? Já tem contato lá na referência de C1. Aqui, ó, C1 mudando, fechando, ó. E o motor mostrando uma setinha aqui girando no sentido horário. Então, eu não tenho aí... Existem aplicações para esse circuito, tá, gente? Existe. Então, o que é que eu preciso colocar aí? Uma selagem, que é o último circuito que a gente vai... Que é o último elemento que a gente vai adicionar esse circuito para adicionar essa função. Qual é a função de selagem? Quando você ligar esse contator, ele vai permanecer ligado até que você chegue aqui no B0 e pressione. No caso aí, pelo esquema, está indicando um jumpzinho, né? Um desvio da... Não é jump, pelo amor de Deus. Porque jump Essa é a minha significa linguagem, não tem chave. Jump não tem chave. É um fechamento, né? Isso. É, mas ele está fazendo um desvio aí Exatamente. da base aí para quando a de pulso lá voltar, ela continuar acionada, né? Então, eu preciso referenciar esse contato. Como? Aquelas mesmas indicações lá. Esse contato é de quem? C1, não é isso? Isso. E aqui, ó, 13 e 14 de C1. Ó, 13 e 14 de C1, tá vendo? Então, quando ele acionar, aquele 13 e 14 de C1 vai junto, ó. Deixa eu fazer as conexões aqui. Você não quer ir, meu querido? Agora que a gente tá... Ah, é aí embaixo. Aqui, ó. Vamos ligar. Vamos fazer a ligação aqui, ó. Pronto. Eu acho que não foi. Não foi, não. É o bug do programa. É gratuito, né, gente? Vamos lá. 2 cliques. Tá certo, 13 e 14. C1. Ok. Tem que aparecer essa bolinha, tá vendo? Que antes não apareceu. Pronto. Sim. Por isso que eu refiz, tá? Pronto, tá aqui, ó. De novo. Clicar em simular, fechou os disjuntores. Agora, quando eu pressionar B1, o motor vai ficar funcionando lá, ó. Até... Olha lá o motor rodando, ó. Olha a setinha aqui, ó. Até apertar B0. Contator fechado. E a setinha mostrando aqui, ó. O motor girando, né? Então, para esse motor parar, eu vou ter que seccionar esse circuito aqui, ó. Abrir, ó. Então, eu venho aqui, ó. Aperto B0. A selagem abre.
Na verdade, a sequência certa é: a bobina é desenergizada, a selagem abre, quando você tira o dedo, ele fica zero, ó. Liga, desliga, liga, desliga. Ok? Ok. Se tiver alguma dúvida, revejam o vídeo que eu dei para. No caso, por isso. No caso, é por isso que o selo fica sempre depois da boteira que abre o circuito, né? Isso. Mas na verdade, dá no mesmo, viu? Em termos de funcionamento, dá no mesmo. Mas, assim, a norma pede que seja nessa sequência. Não, porque assim ela está sendo energizada depois de uma que vai desenergizar todo mundo. Se ela tivesse depois aí, funcionaria? A referência tem que ser série ou paralelo, viu? Só isso. Como esse contato aqui está em paralelo, perfeito. Vocês vão ver que, na verdade, assim, não é normatizado. Você não pode fazer isso. Mas você pode colocar em qualquer posição aqui, desde que esteja em série ou em paralelo. Entendeu? Ah, entendi. No As caso, referências. no caso aí a questão é porque ela vai desenergizar a bobina. Independente. Se ela estiver aqui, não vai desenergizar? Entendi. Não Isso, vai isso entendi. desenergizar? Então, pronto. Era a dúvida que eu tinha. Normatizado tem que ser nessa sequência de montagem, tá? Eu tava falando um negócio, terminei. Então, mostra lá para mim de novo a planilha lá rapidinho, seu. Ah, sim. É bom que eu vou tirar um print aqui. Assistam o vídeo, reproduzam isso no CAD, viu? Montem isso no CAD para a próxima aula. Vocês estarem afiados. Pronto, valeu. Pode ser só no CAD mesmo? Oh, desculpa, Catarina. Sim. É só no CAD. Testem, mexam, façam um monte de coisa. Viu? Mandem para mim isso daí, quando fizerem. Viu? Por e-mail. Ah, tá falando lá o CAD, o programa. Salve entendi. Eu tô a entrando no programação CAD, cara, outro CAD. Não é para mandar o CAD, não. É só o arquivo do circuito que vocês montaram. E brinquem lá com o circuito. Viu? Certo. Faça isso que você quis fazer de Newton. De colocar a posição, né? Isso, de molda lá. Faça o que você quiser. Vocês estão com dúvida. Né? Se eu colocar esse contato depois funciona, vai funcionar. Se não funcionar no CAD é porque não funcionaria fisicamente do mesmo jeito. Uhum. Viu? Só que normatizado tem que ser nessa sequência. Ok? Ok, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Se vocês quiserem falar, eu estou preocupado com a hora de vocês, por isso que eu estou correndo aqui. Eu não fiz a chamada, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui. Deixa eu ver. Swap. Eu só estava até aberto. Acho que eu fechei. Aquela agonia eu fechei o swap. A aula hoje foi tão boa que eu até esqueci o cansaço. Tá vendo? Que bom. Fico feliz. Bem feliz mesmo. A comanda é bem legal e é bem bom. E os professores, ninguém gosta, sabia, de comando, eu adoro. Quando chega essa parte de comando, eu fico muito feliz, assim, na parte de comando. Aquela parte inicial eu não fico muito feliz, não, mas quando chega agora em comando, eu adoro essa parte de... Cada vez mais eu estou melhor em explicar isso daí, né? Que a gente começa a enxergar de outras formas, né? E vocês contribuindo, vocês participando é bem diferente, tá, gente? E isso enriquece muito a nossa forma de pensar. Então é importante que vocês participem, né? Vou botar aqui só rapidinho, só para fazer a chamada. Deve ter uma galera aí faltando, né? Que pena. Amsterdã não está aí, né? Ele tá, professor, ele saiu agora há pouco. Catarina está aí, Dilton está aí, Eric está aí, Fernando está aí? Eu? Fernando ouvi. Fernando, cadê você, velho? Voz de locutor. Eu assisto. Mas assistindo, tem que participar. Eric. Eric tá aí, ele escreveu no... Ele mandou no chat, né? O Joaquim também tá. É porque eu creio que tá caindo aí a conexão, internet dele. Leonardo. Tá aí? Dá não, né? Leonardo eu não sei dizer, não. Eu não respondi aqui no chat. Leonardo?
Respondeu? Não. Ah. Maiara, você que tá aí. Rodrigo tá aí? Aqui. Professor, você pulou Joaquim aí, professor? Pulei não. Rodrigo tá aí? Rodrigo também não vi, não. Rodrigo não tá nos participantes, não. Valeu. Thiago tá aí. Presente. O outro Thiago Santos tá aí? Eu vi dar uma piscadinha, Thiago Santos Ele Souza. apareceu também, eu vi. Os dois estão aí, né? Tá. Pronto, gente. Assistam lá, reproduzam no card de cima, mande pro meu e-mail, tá bom? E testem o que Beleza. vocês quiserem lá. Por lá não queima nada não, viu? Não dá prejuízo ao IFBA não. Viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa abraço. noite. Boa Valeu. noite. Boa